Nós vamos falar agora do outro grande assunto do dia, essa renovada ação de ataques dos Estados Unidos contra o Irã e as suas respostas. A grande novidade que surpreendeu o mundo inteiro foi Donald Trump avisar que vai criar um pedágio, que como ele é o grande guardião do mundo e do Estreito de Hormuz, ele vai precisar receber por isso, porque afinal de contas ele não vai garantir a passagem dos navios, ele não está sozinho lá defendendo a passagem, que ele mesmo provocou o bloqueio. Pois bem, então ele quer cobrar 20% de pedágio. E a segunda coisa, ele anunciou que volta a bloquear os portos do Irã, como já tinha feito há algumas semanas. Isso tudo, gente, renova a preocupação com os ataques, fez o petróleo disparar, daqui a pouquinho vamos tratar disso também no fechamento de mercado, mas agora a gente começa pela notícia, né? Exatamente o que aconteceu e como aconteceu com o nosso Américo Martins. O presidente Donald Trump anunciou nesta segunda-feira que os Estados Unidos pretendem começar a cobrar um pedágio de todos os navios que passarem pelo Estreito de Hormuz. É justamente a proposta que o próprio Trump tanto criticou, que chegou a ser feita pelo governo do Irã. O presidente americano escreveu nas redes sociais que o seu governo vai retomar o bloqueio aos portos iranianos para impedir o país inimigo de exportar petróleo. Todos os outros países poderiam ter acesso ao Estreito de Hormuz de uma forma livre e desimpedida. Mas, segundo o presidente Donald Trump, por uma questão de o que ele chamou de justiça, os Estados Unidos cobrariam um percentual de 20% sobre o valor de qualquer carga que passar pelo Estreito de Hormuz. Segundo o presidente Donald Trump, essa cobrança seria necessária para reembolsar os americanos pelos custos de manterem o Estreito de Hormuz aberto. Essa é uma proposta muito polêmica que certamente vai receber muitas críticas de muitos países, inclusive os países da região, que já tinham reagido muito fortemente contra a ideia do Irã de cobrar qualquer tipo de taxa pelo trânsito de embarcações no Estreito de Hormuz. Essa declaração do presidente Donald Trump não será fácil de ser implementada, porque é muito difícil para os americanos conseguirem manter aberto o Estreito de Hormuz sem a colaboração do Irã. O Irã tem utilizado drones que podem ser lançados basicamente de qualquer ponto do seu litoral contra navios que tentem passar pelo Estreito de Hormuz. É por isso, inclusive, que os americanos têm bombardeado muito as posições militares naquela região da costa, para tentar minar os esforços militares do Irã. Mas é praticamente impossível acabar completamente com esses drones, que são muito baratos, muito fáceis de serem utilizados e também muito fáceis de serem escondidos. A proposta polêmica do presidente Donald Trump também diz que o Estreito de Hormuz já está aberto, o que não é corroborado pelos fatos, porque apenas no domingo só 6 embarcações conseguiram passar pelo Estreito de Hormuz, em comparação a cerca de 140 que passavam antes do início do conflito entre Estados Unidos, Israel e o Irã naquela região do Oriente Médio. A disputa entre os dois países, entre o Irã e os Estados Unidos, continua sendo, neste momento, pelo controle do Estreito de Hormuz. De Londres, Américo Martins. Olha, vamos para as últimas informações aqui sobre o que está acontecendo. O Trump deu uma entrevista agora há pouco e anunciou que os Estados Unidos vão destruir a montanha Peak X, que fica no Irã. Já está em destaque lá no nosso site, como vocês vão ver aí. Gente, esse é o local suspeito por abrigar instalações nucleares subterrâneas. Na semana passada, nós mostramos aqui imagens de satélite que foram obtidas com exclusividade pela CNN e a gente via tanto a reconstrução das estradas ao redor, como vários carros entrando e saindo de dentro daquelas montanhas, isso tudo no final de junho, quando Estados Unidos e o Irã ainda estavam sob a negociação da tentativa do acordo de paz e do cessar-fogo. Nessa entrevista, Trump também disse que os Estados Unidos vão atingir o Irã com força entre hoje e amanhã
e ele minimizou a importância daquele acordo provisório, falando que aquilo tudo era só um teste. E temos já novidade dos ataques. Os Estados Unidos acabaram de anunciar, nesses últimos minutos, uma nova rodada de ataques. Tem uma postagem aqui do Comando Central dos Estados Unidos, vou abrir aspas. Hoje, o Comando Central dos Estados Unidos iniciou a terceira noite consecutiva de ataques contra o Irã, sob orientação do comandante em chefe, que é o presidente da República, né? Esses atos continuarão a impor um alto custo às forças iranianas e a reduzir sua capacidade de atacar civis inocentes e embarcações comerciais no Estreito de Hormuz. Fecho aspas. Portanto, está aí, gente. Terceira noite consecutiva de ataques massivos dos Estados Unidos contra o Irã. E não à toa, a onda de incerteza e imprevisibilidade aumentou muito. Vamos ouvir repercussões dessas notícias lá do Oriente Médio aqui no Brasil. O presidente Lula participou de um evento hoje aqui na região metropolitana de São Paulo e ele fez uma crítica muito dura a essa invenção de Donald Trump com pedágio em Hormuz. Vamos ouvir. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir, mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Antigamente isso chamava-se pirataria. Então, um Estado importante como os Estados Unidos, que eu acho que durante muito tempo combateu a pirataria, não bote agora a virar pirata. Ou seja, ele não tem que cobrar, porque o Estreito de Hormuz é da responsabilidade deles. Essa coisa do Estreito de Hormuz é muito delicado a gente perceber, sabe, que os Estados Unidos provocam uma guerra e agora começa a cobrar, sabe, pelo navio que atravessar sob a segurança dele. Não é comum, não é normal, não é democrático, não é civilizatório, é uma coisa anormal. Alguém aproveitar a desgraça para ganhar dinheiro às custas da desgraça.